Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Este vídeo estarei falando sobre Miguel Oliveira. Miguel Oliveira é um falso profeta? Sim, este menino de apenas 15 anos é um falso profeta. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21 e o versículo 11, está escrito: e surgirão muitos falsos profetas e enganariam a muitos. O mesmo livro, o mesmo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7 e o versículo 15, também está escrito: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16: por seus frutos os conhecereis. Como conhecer? Como discernir? Como saber que uma pessoa é falso profeta? Pelos seus frutos. Quais são esses frutos? Tem 3 versículos aqui da Bíblia que destaca, que apresenta que uma pessoa verdadeiramente é um profeta falso, um falso profeta. O primeiro fruto, o primeiro versículo que eu quero falar está escrito no livro do profeta Miqueias, capítulo 3 e o versículo 11 está escrito: os sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Primeiro fruto do falso profeta. Tá aí. Quando você vê uma pessoa, uma mulher, um homem, um jovem de 15 anos, pedindo dinheiro por troca de profecia, profetizando na sua vida, pregando, falando, por interesse, por dinheiro, pode ter certeza que é falso profeta. Segundo fruto do falso profeta, a qual Deus não enviou, e as palavras de Deus não estão com eles, mas todavia eles profetizam. O segundo fruto é: quando você vê uma pessoa que está profetizando e diz que esta profecia irá se cumprir na sua vida e não se cumprir, pode ter certeza que esta pessoa é um falso profeta. Versículo como referência: profeta Jeremias, capítulo 28 e o versículo de número 9. Aqui está escrito assim na Bíblia Sagrada: o profeta que profetiza a paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Tem um vídeo aí circulando que Miguel Oliveira, o falso profeta, rasga o laudo de câncer de uma mulher, e ele disse para ela que o câncer que ela tem, que ele dizia que não tinha mais, porque ele dizia e profetizava que ela estava sendo curada naquela noite daquele culto. Então ele profetizou e a mulher esperava com que agora a sua profecia se cumprisse. Ela queria receber a sua cura. Mas no dia seguinte, esta mesma mulher foi no hospital e lá foi constatado que ela ainda estava com câncer, ainda estava doente, enferma. Então, por aí nós podemos discernir que a profecia do falso profeta não se cumpriu. Então este menino é um falso profeta. Então, toda palavra que não se cumprir na sua vida, que uma pessoa profetizar e falar, se não se cumprir, pode ter certeza que nunca foi Deus que enviou. Esta pessoa não é de Deus, não é um verdadeiro profeta. O terceiro fruto e último fruto que eu quero falar neste vídeo, para discernir e saber conhecer que uma pessoa é um falso profeta, está escrito no livro de Jeremias, capítulo de número
23 e o versículo 17. Está escrito assim: dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Sabemos pela Bíblia Sagrada que todo aquele que anda segundo o propósito do seu coração, que anda segundo o seu nariz, que anda pelos seus próprios caminhos, tem um versículo que diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Nós sabemos que todas essas pessoas que andam contrário à vontade, os caminhos, as leis de Deus, os estatutos da vida e também as leis dos homens, de passar por alguma consequência, estão longe de Deus, estão devendo, estão sem comunhão com Deus, e por agirem assim com as suas más ações, eles não têm contato com Deus, eles não têm paz para com Deus, não recebem as bênçãos espirituais de Deus e não recebem nada da parte de Deus. Toda pessoa que erra, que viola a lei de Deus, não tem paz para si mesmo. Então, para destacar esse versículo, eu vou falar aqui no livro do 2 Crônicas, capítulo 18, onde lá diz que havia um rei chamado Acabe, e na história desse rei, quando ele foi levantado como rei, quando ele se assentou no trono de Israel para governar, a Bíblia diz que este homem chamado Acabe foi um mau rei, porque ele fazia o que era mau aos olhos do Senhor. O que é que ele fazia? Violava a lei de Deus, desobedecia à vontade de Deus, andava nos seus próprios caminhos, segundo o seu nariz, fazendo o que o seu coração malvado dizia para que ele viesse fazer, fazendo tudo o contrário do que Deus não se agrada. No capítulo 18 diz que ele agora ele ia para uma guerra, ele ia para a guerra. Mas antes de ir para a guerra, ele queria saber da boca dos profetas o que os profetas iriam dizer acerca disso que ele estava para viver, se ele ia vencer a guerra, se ele não ia vencer. Quando ele está diante dos 400 profetas, os 400 profetas dizem que o rei Acabe fosse para a guerra, que era de Deus que ele fosse para a guerra, e na guerra ele ia vencer, ia sair vitorioso. Então Acabe, o mau rei, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, os profetas dizem que quando ele fosse para a guerra, ele ia ter paz, ia sair vitorioso daquela guerra, e a bênção estaria nas mãos do rei Acabe. Aqui o versículo diz, de Jeremias, capítulo 23, versículo 17, dizem continuamente aos que me desprezam, todos aqueles que estão contrários à vontade de Deus, esses são aqueles que estão desprezando o Senhor. E o que é que ele diz? Que todos aqueles que desprezam o Senhor, ele mesmo diz que o Senhor dizem que eles vão ter paz, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, não mal sobrevirá. Então o rei Acabe, que é mau aos olhos de Deus, vai para a guerra, e os profetas dizem que ele vai vencer a guerra. Esses profetas são profetas de Deus, são profetas verdadeiros ou são falsos profetas? São falsos profetas. E como é que o homem está fazendo o que Deus não se agrada? E quando ele for para a guerra ele vai vencer. Deus não é com ele. As portas não vão se abrir. Ele não vai ser vitorioso. E no meio dessa situação, Josafá, que fez aliança com o rei Acabe, perguntou se ali não teria mais algum profeta que falasse da parte do Senhor. E o rei Acabe disse que tinha sim um profeta, e o nome deles era Micaías. O rei Acabe disse que esse profeta nunca falava o que era bom para Acabe, só falava o que era mal. Por quê? Como é que um verdadeiro profeta vai falar para um rei mau? Um rei que anda torto, o que é bom, o que é abençoado, se eles fazem o que é errado diante dos olhos de Deus. Então o profeta vai dizer qual é a vontade de Deus, que ele se arrependa, que ele se converta, que ele mude de vida, que ele volte para os caminhos de Deus, e que se isso não acontecer, é o verdadeiro atalaia. A paz não estará com ele não terá paz para com Deus, e se continuar,
dessa sepultura, porque o salário do pecado é morte. Então Micaías disse que o rei Acabe ia para a guerra e não ia vencer a guerra, ia morrer na guerra, porque o Senhor permitiria que isso acontecesse com ele. Ok? Então que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.